I think I took myself too serious. It's not that serious. Ouve e perceberás. Os jovens também têm opinião. Este país não é para jovens. Ora então, sejam muito bem-vindos a Este País Não É Para Jovens, uma conversa que acontece todas as semanas para se ouvir as opiniões e que se querem jovens. Esta semana com a opinião jovem que vem de Penafiel, temos a participação especial do Fábio André, da Juventude Socialista de Penafiel. André, ou Fábio, há bocado estávamos a discutir, não sei muito bem se tu dizes que és Fábio, mas há pessoas Fábio e André, eu nunca sei, então eu, para ser diferente, vou-te chamar André. Bem-vindo, não sei se conheces o lema Seja bem-vindo quem vier por bem, e traz outro amigo também, portanto, seja muito bem-vindo, Fábio. Conheço perfeitamente, muito obrigado. Temos também a Ana Lourenço, da Juventude Social Democrata de Penafiel, que está agora também com novas responsabilidades, esta muito mais complicada do que ser a Presidente da Juventude Social Democrata de Penafiel. Parabéns, Ana, por este teu novo projeto, que sejas muito feliz, um casamento. Obrigada, quem sabe ainda num programa deste, ainda falamos do bebê ou assim. Isso é o que se quer, e muitos, de preferência 6 gêmeos de uma vez. E Duarte Graça, do Bloco de Esquerda de Penafiel. Boa tarde, Duarte. Bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Muito bem, a Liga de Futebol chegou ao fim, o Sporting é campeão, os últimos jogos iriam ter público, afinal já não vão ter, a final da Taça da Liga dos Campeões é no Dragão. O ano passado tivemos o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da Câmara de Lisboa e o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol a anunciar que a Liga dos Campeões iria acontecer em Portugal. Lembro-me lembro apenas que foi no Estádio da Luz, em Lisboa, e na altura até disseram que foi um prémio aos profissionais de saúde. Este ano foi o Secretário de Estado do Desporto que anunciou por Skype que a final iria acontecer no Porto. Ficou assim, de uma vez, feito o anúncio oficial a todos os portuenses que esperavam por isto já há muito: o Porto é uma nação. Entretanto, a final da taça era para ter público, mas por causa dos sportinguistas já não terá. Os britânicos, entretanto, também já começaram a chegar às paletes, e se tudo correr como até agora, nem eles poderão assistir ao Jogo do Dragão. Eles, no entanto, não são bem como nós, porque nós somos muito mais serenos. Avancemos com ou sem público, embora esperemos que desse lado haja alguém a ouvir, avançamos para a opinião que importa, como já disse, opinião jovem. Vamos começar esta semana com a grande cena da Ana, que traz uma cena de ficção. A Câmara de Penafiel dá novo impulso à programação e robótica das escolas. Eu não percebi muito, é mesmo uma cena de ficção, os robôs. Fiquei assim um bocado baralhado. Também já ouvi dizer que isto já é coisa muito antiga, porque já começou há muitos anos. Em que pé estamos? É uma coisa de ficção para a frente com robôs ou é uma coisa já muito antiga? Olá, muito boa tarde a todos. Eu gostava que fosse mais antiga, é verdade, porque acho que já deveria ter sido introduzida há mais tempo, não só em Penafiel e nos concelhos do Tâmega e Sousa, pela importância que tem na nova realidade em que vivemos, mas em 2018... surgiu um projeto na comunidade intermunicipal de Tâmega e Sousa, Penafiel aderiu e deu agora um novo impulso com a entrega de mais equipamentos às escolas, aos alunos e também aos professores. O que é que eu estou aqui a falar? Estou a falar de um projeto de iniciação à robótica. Este projeto está enquadrado no plano inovador para o combate ao insucesso escolar. Mas a Câmara Municipal decidiu contratar mais técnicos especializados para ajudar os professores, para tornar as sessões mais dinâmicas e mais corretas. Na minha opinião, esta é uma medida mesmo muito interessante e que deve continuar no futuro. Também há muito que a JSD tem defendido uma reforma no sistema de ensino, ou seja, tornar a escola mais interessante e mais apelativa para as crianças, tendo em conta aquilo que eu dizia inicialmente, a realidade que hoje existe. Com isto, não estou a dizer que devemos deixar de incentivar a leitura ou até deixar de aprender a escrever manualmente, como infelizmente ouvi recentemente.
Infelizmente, em 2009, na minha opinião, a reforma do parque escolar foi muito pobre, a tal chamada festa do parque escolar, como foi apelidada, porque além de colocar os candeeiros, Cisa Vieira, que foi muito conhecida, ou mesmo os quadros interativos, acho que falta uma coisa muito importante, que foi a falta de formação dos próprios professores nas novas tecnologias. E pronto, e termino esta minha grande cena apenas com uma reflexão que a falta de educação tem um custo muito mais alto e superior a qualquer investimento que possamos fazer e que se realize. E espero mesmo que a área das TIC comece a surgir rapidamente e de uma forma integrada na escola, porque são o futuro, e que não seja tão tarde como aconteceu, por exemplo, com o inglês, em que hoje verificamos o quão básico é no nosso dia-a-dia. Mas isto pode vir a mudar, quer dizer, porque parece-me que o Ministério da Educação tem-se falado muito nisto de querer municipalizar cada vez mais a educação. É claro que é complicado passar a responsabilidade assim de uma forma tão fácil para as câmaras, para as autarquias, mas quer dizer... isto não será, e até aproveito para passar já ao Duarte e perguntar-lhe, esta cada vez maior responsabilização das autarquias será assim tão útil à educação, às escolas? Isto porque parece-me que se está a passar mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo não se dá as condições. E se calhar é um bocado por causa disto que às vezes acontece, agora tem acontecido com esta fase, vai-se assistindo a que num concelho já se fez isto, destes novos projetos, e depois acontece no município ao lado só ser no próximo ano letivo. Diz-me, Duarte. Pois eu acho que, como te referiste, existe um bocadinho não, é bastante significativa a discrepância entre a quantidade de responsabilidades que o Governo está a transferir do Poder Central para as autarquias, não só na educação, mas noutros setores, como a segurança social, por exemplo, que não correspondem à capacidade que as autarquias têm. E esse é o grande problema do Governo, em vez de avançar com algo tão fundamental como seria a regionalização, que nós já falámos num programa, faz uma espécie de simulacro de descentralização que acaba por não satisfazer ninguém, porque efetivamente as autarquias não têm as condições para receber muitas destas responsabilidades e ao mesmo tempo, como é evidente, o serviço vai falhar às populações por causa disso e por causa do Poder Central, no fundo, abandonar aquilo que são responsabilidades que faria sentido manter ao nível do Poder Central, como, por exemplo, muitas questões no domínio da educação. E eu, em relação a este tema em particular, eu acho muito importante que haja este investimento e que a Câmara se envolva mais ao nível de contribuir para que se criem para que se capacite, digamos, as gerações mais jovens para a informática, para o conhecimento, para a experiência com as novas tecnologias. Como é evidente, já é muito importante para agora, mas será, como é evidente, cada vez mais para o futuro. Mas depois existe outro lado que acho que há muitas outras coisas que até já poderiam ter avançado mais tempo, porque exigem efetivamente menos meios, porque apesar de tudo aqui também é preciso um investimento material, não é? Em todo o material tecnológico que é necessário, mas, por exemplo, coisas tão importantes como a educação para a inclusividade, para o combate à discriminação, para, por exemplo, o ensino generalizado de língua gestual portuguesa. Todas estas questões eu acho que acabam por ser ainda mais urgentes e, no fundo, de certa forma exigem um menor investimento e, portanto, acho que a par deste investimento importante também é fundamental as autarquias, mas como é evidente o próprio Governo começar a focar-se mais numa orientação mais formativa para a cidadania do ponto de vista do sistema de educação.
Muito bem. Duarte, não é Duarte, é o Fábio. E Fábio, achas, já agora, para ouvir a tua opinião e aproveitava aqui, achas que estas novas, esta nova forma porque a mim o que me incomoda aqui, e eu queria que vocês entendessem, e já agora davas a tua perspectiva, a mim o que me incomoda aqui é está-se a passar a responsabilidade toda para as escolas e para as autarquias em particular, para uma coisa que deveria ser ao mesmo nível. A minha pergunta é, achas que mais uma vez, pode acontecer diferenciação entre, ou seja, em Lisboa, se calhar, as escolas vão acabar por ter, as autarquias são mais perto do Governo Central, vão ter mais recursos, e à medida que nos formos afastando dos grandes centros, os recursos vão demorar a chegar. E no caso aqui deste tema em particular, as novas tecnologias, vai demorar a chegar os recursos lá. Os computadores, quando começarem a ser distribuídos, são distribuídos primeiro nos grandes centros e depois chegam mais à ponta do país. O que é que achas? Olá a todos. Quero, em primeiro lugar, mandar um cumprimento muito especial aos nossos ouvintes. Relativamente a este tema, de facto, eu tendo a partilhar com a opinião do Duarte e também parcialmente com aquilo que a Ana foi dizendo aqui. De facto, estas competências têm sido descentralizadas para os municípios, tem havido esta descentralização de competências, mas as verbas não têm sido suficientes e essas verbas devem acompanhar essa descentralização. Eu concordo que haja esta liberdade para que os municípios tenham margem para se poderem adaptar à realidade e poderem implementar as medidas que consideram mais relevantes. Relativamente ao tema que a Ana trouxe, da robótica, de facto é um tema muito interessante e uma medida muito interessante e que eu acho que deve ser apoiada e deve ser implementada. Aliás, eu falo por experiência própria, eu tive a oportunidade de, no secundário, poder participar e acompanhar de perto projetos desta envergadura e efetivamente são projetos muito interessantes e que criam inclusive uma dinâmica académica muito interessante, porque acaba por envolver não só os professores como também os alunos e acaba por aumentar o conhecimento tecnológico, bem como o espírito empreendedor. E tem uma vertente muito importante que acaba por reduzir o abandono escolar, uma vez que os alunos estão envolvidos e que pode posteriormente despertar interesse para as outras áreas, o ensino normal, não é? E portanto acaba por envolver mais os alunos na comunidade académica. Este projeto, de facto, não é um projeto novo, foi um projeto implementado pela Comunidade Intermunicipal em 2018 e esta vertente robótica é uma vertente muito interessante, mas eu tendo a concordar com o Duarte também, porque existem outras matérias que podiam ser mais facilmente implementadas, como, por exemplo, a linguagem gestual, que o Duarte deu esse exemplo, e que me parece extremamente pertinente. A única questão que eu tenho aqui a apontar é que não me parece correto que a Câmara Municipal puxe para si esta medida quando ela já vem sendo implementada desde 2018 pela Comunidade Intermunicipal. Aliás, foi uma medida implementada pelos 11 municípios da comunidade e não me parece correto que a Câmara Municipal puxe para si esta medida como sendo sua, quando na verdade já vem sendo implementada. Mas eu percebo o teu ponto de vista, mas e a mim, já agora, desculpa lá, eu sei que não tem a ver com o tema em si central, mas esta provocação é para os três, e vocês respondam, se quiserem, se puderem, que é a mim o que me preocupa aqui é, e tendo isto como exemplo, a diferenciação. Repara, isto foi implementado em 2018, já outros municípios fizeram esta aposta mais cedo. Porquê, entretanto, chegar agora só agora aos jovens de Penafiel? Percebem? Quer dizer, outros concelhos começaram mais cedo. Isto não vai criar diferenças. Eu só não percebo é porque é que este tipo de medidas assim não deverá ser
pensado a nível nacional, e quando for lançado, é lançado a todos ao mesmo tempo. Não pode começar em Baião, num ano, e depois, no ano seguinte, no Marco, e no terceiro ano em Penafiel. Porque, entretanto, os miúdos